De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil, sendo responsáveis por cerca de 30% dos óbitos. Ou seja, são mais de 1.000 mortes por dia, uma morte a cada 90 segundos. E para falar mais sobre isso, eu estou recebendo o Adriano Milanês, que é cirurgião cardiovascular. Bom dia, Milanês, tudo bom? Bom dia, Bruna, tudo bem. Por que acontecem tantas mortes no Brasil relacionadas a doenças cardiovasculares? Antigamente, as pessoas tinham uma expectativa de vida menor. Então, hoje, com a melhoria da expectativa de vida, as pessoas vivem mais. Então, as doenças que também são relacionadas com o processo de envelhecimento aumentam sua incidência. Além disso, os péssimos hábitos de vida que a população acaba adquirindo no dia a dia, como alimentação ruim, descontrole da pressão arterial, tabagismo, todos esses fatores implicam numa maior chance da pessoa, de um indivíduo, de desenvolver doenças cardiovasculares, e as doenças cardiovasculares podem ter um risco muito alto de morte. Queria que você explicasse pra gente, a gente tem aqui alguns exemplos das principais doenças. Fala um pouquinho de cada uma delas. Bem, a principal doença seria a doença arterial coronária, que é a doença dos vasos que levam o sangue para o músculo cardíaco se contrair. A principal causa da doença coronária é a obstrução desses vasos, que pode ser causada por acúmulo de placas de gordura nos vasos. Então provoca um estreitamento das artérias coronárias, diminuindo a quantidade de sangue que vai para o coração, e quando um paciente, a pessoa tem uma sobrecarga maior do coração, ele vai sentir falta desse sangue, e se essa falta for muito grande, pode haver morte de uma determinada região do coração, do músculo cardíaco, provocando um infarto. A segunda causa mais comum seria as doenças das válvulas do coração. As válvulas são responsáveis por deixar o sangue sempre na mesma direção. Quando o coração contrai, o sangue ir para frente e não voltar, não refluir. E as outras doenças? Bem, as outras doenças podemos citar as doenças congênitas, que são defeitos na formação do coração durante o desenvolvimento embrionário, que quando a criança nasce, o bebê nasce, ela pode já se manifestar, ou às vezes se manifestar na adolescência ou na idade adulta. Tem a arritmia cardíaca também, né? Arritmias também, os defeitos de condução do sistema elétrico do coração. Então, qualquer interrupção ou falha nessa condução elétrica do coração pode propiciar arritmia, e as arritmias também podem ser graves e levar à morte também. E a doença dos grandes vasos? Bem, as doenças dos grandes vasos, principalmente da aorta, que é o principal vaso que sai do coração. Com uma pressão mais alta, hipertensão arterial, que é o principal fator de risco para várias doenças do coração, a aorta pode tender a dilatar, formando aneurisma. E quais dessas doenças que estão ligadas diretamente ao estresse? O estresse, muitas vezes, ele é o desencadeador. Quando a pessoa já tem a doença do coração, com o estresse acaba acelerando a descarga hormonal, e com a doença arterial coronária ou uma doença nas válvulas do coração pode propiciar um infarto ou uma insuficiência cardíaca causada por um defeito que já existe. E o que fazer quando a pessoa está tendo algum tipo de emergência cardíaca ou tem alguém acompanhando? Quais são os procedimentos? Bem, Bruno, a primeira coisa a fazer, a recomendação seria ligar para um serviço de emergência para acionar uma ambulância, uma ajuda, ou receber uma orientação de um profissional qualificado. Se você estiver apta, tiver com algum conhecimento de primeiros socorros, você vai atender a pessoa de acordo com o que ela está sentindo. Você vai acalmar a pessoa e receber as instruções do serviço de emergência. Mas caso a pessoa tenha passado mal, desmaiado, então aí vai ter que ser verificado se está tendo uma parada cardíaca, por exemplo. Então, nesse caso, deve ser começadas as manobras de reanimação cardiopulmonar, que seria a principal, a massagem cardíaca. E o que a gente faz para se prevenir, para não chegar nem perto de uma situação dessa aí em relação às doenças cardiovasculares? Um bom hábito alimentar, cuidar da diabetes, cuidar da hipertensão, que também são doenças que podem acometer desde a idade jovem. É importante procurar o seu cardiologista para detectar o quanto antes essas doenças e fazer o tratamento adequado, que pode ser simplesmente tomar remédios, pode haver necessidade de fazer um procedimento, um desentupimento das artérias coronárias, ou, num caso mais grave, até de uma cirurgia cardíaca. É isso, gente. Então vamos cuidar aí do nosso coração. Obrigada, viu, Milanês? E olha, existe também, gente, um fato curioso, que a nossa saúde bucal pode estar conectada às doenças cardíacas, né? E a gente vai descobrir o porquê nessa matéria agora.
Bruna, manter a saúde da boca faz bem não só pro sorriso, mas também pro coração. Mas será que as pessoas sabem disso, hein? Não sei, vamos ver? Quando você pensa na saúde do coração, com o que você se preocupa? A minha saúde física, em primeiro lugar, e a minha alimentação, para não ter que prejudicar meu corpo no futuro com o que eu estou fazendo hoje. Hipertensão, colesterol, diabetes, essa coisa. A glicose, né? E essas coisas que vão deixando a gente mais dependente. Você sabia que os dentes têm relação, têm interferência na saúde do coração? Não sabia. Eu cuido deles normalmente 3 vezes ao dia, mas não sabia que tinha todo esse cuidado além. Você sabia que tem relação? Eu sabia, mas não sei explicar. Existem bactérias que estão presentes na boca que não estão causando doenças no momento. Mas quando a saúde dos dentes, a saúde da boca está debilitada, ocorrem infecções dentárias e essas bactérias se proliferam e podem cair na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, ela passa pelos vasos sanguíneos e podem atacar estruturas importantes no coração, dando uma doença que nós chamamos de endocardite infecciosa. Nossa, não tinha esse conhecimento. A partir de agora? Agora eu vou cuidar mais ainda. E também nos pacientes que já têm algum problema no coração, tem que ter um cuidado redobrado. Toda vida que for fazer algum procedimento com o dentista, consultar seu cardiologista e juntamente com o dentista, saber se há necessidade de um tratamento antes específico para evitar que essa infecção caia na corrente sanguínea e possa causar a endocardite infecciosa. Mas isso é comum? Sim, é comum. A gente vê muitos pacientes nessa situação, porque quando ocorre uma infecção na boca, seja ela na gengiva, nos dentes, por ser uma área muito vascularizada, existe uma chance muito grande dessa bactéria cair na corrente sanguínea e se alocar nas válvulas do coração, por exemplo. A gente não pode dissociar a boca do resto do organismo. Então, qualquer procedimento cirúrgico que o paciente for fazer, ele não pode estar com nenhum foco infeccioso. Então, às vezes, se esquece da boca. Então, ele tem que fazer uma avaliação para ver se ele não tem nenhum foco infeccioso na boca que possa prejudicar o resultado de qualquer cirurgia que ele vai fazer em qualquer parte do corpo. Um coração, que é um órgão vital, isso não é diferente. Da mesma forma, o contrário, se o paciente vai fazer uma cirurgia na boca, certo? Em algumas situações, ele deve fazer uma avaliação cardiológica para ver se ele não tem algum risco, né, de ter algum problema no coração em virtude do procedimento cirúrgico que ele vai realizar. A infecção, as doenças na cavidade bucal podem levar também a outros problemas além do coração, consequências também de infecções no coração. Pode causar, inclusive, AVC, que quando ocorre infecção no coração, essa infecção pode soltar êmbolos, que são pequenos fragmentos de material infectado que sai do coração e pode entupir vasos em outros locais do corpo, como se for para o cérebro, vai causar o AVC. Se for para outras regiões do corpo, podem causar abscessos renais nos rins, abscessos no fígado. Então, todas as infecções que saem do coração podem se espalhar por todo o corpo. Achei bem interessante. Agora eu já sei. Você tem que cuidar, dar prioridade também e priorizar a saúde bucal, né? Então, se você tem aquela gengiva sangrante, se você começa a notar que os dentes estão com maior mobilidade, né, estão perdendo a sua firmeza, certo? Se a gengiva está retraindo, se você tem uma facilidade de acumular tártaro, são sinais que podem servir de alerta para você desconfiar de ter uma doença periodontal. Tem que voltar para o dentista, né? A gente acaba demorando muito para ir, passa um tempo, vai deixando para depois. Mas realmente eu não sabia, interessante, bom saber. É fundamental para você manter a saúde da sua boca, você ter uma rotina de higiene bucal adequada, uso do fio dental e uso dos enxaguatórios, que seria o controle químico da placa bacteriana. Você pode fazer isso de 2 a 3 vezes ao dia e visitar regularmente o seu dentista a cada 6 meses.